Agora falamos sobre inteligência artificial e jornalismo com Daniel Catalão, que está hoje connosco. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, Viva. Obrigado, Daniel, por estares aqui no programa Eclésia. Que mundo é este que estamos a viver desde já e, nomeadamente, que implicações terá e já tem no jornalismo? Olha, há grandes desafios, principalmente porque eu acho que nós estamos a viver um momento de revolução. E como estamos a viver um momento de revolução, não conseguimos aperceber-nos das etapas e como é que isto está a evoluir. E, portanto, a primeira reação que temos e que toda a gente está a ter em relação à inteligência artificial, como quando surge uma tecnologia nova, é um grande receio. E, portanto, estamos sempre a discutir as coisas negativas. É óbvio que em termos de situações positivas ou daquilo que é a parte positiva da inteligência artificial, nós já andávamos a ver, por exemplo, na área da medicina, onde há avanços muito grandes e, portanto, percebemos rapidamente que hoje é mais fácil, em termos de diagnósticos, os médicos perceberem qual é a probabilidade de alguém vir a ter doenças graves. Isto para dar um exemplo que toca muito às pessoas. Na parte da comunicação, aí obviamente que as potencialidades são muito grandes, porque pode vir a ajudar a fazer alguns trabalhos rotineiros, alguns deles até já existem hoje, transcrições, traduções, porém há... Produção de notícias também, já, não é? Sim, também produção de algumas notícias que não requerem propriamente muita criatividade. Escrever uma breve sobre se a Bolsa subiu ou desceu, quais foram as mais cotadas, qual é o tempo, se calhar escrever resultados de jogos desportivos, porque o resultado é aquele. Não, ou seja, não há muito que inventar ali, não há muita criatividade e, portanto, esse tipo de breves até ajuda. O grande problema que se coloca aqui é a desinformação, ou a forma como nós vamos usar a inteligência artificial e com que objetivo. Porque se na realidade nós vemos que hoje já é possível produzir tanta desinformação à mão, escrita por pessoas, uma máquina que consegue escrever textos eloquentes como se fossem humanos, consegue produzir desinformação e escrever aquilo que nós quisermos, com orientações. E essa é a grande ameaça que existe hoje em dia para a sociedade, por isso é que há uma grande preocupação. Ainda mais com estes modelos conhecidos agora como os Large Language Models, como o ChatGPT, acabou por se tornar quase um sinónimo de inteligência artificial, mas são os generativos, aqueles que efetivamente conseguem produzir conteúdos. E aí já vamos à discussão das bases de dados de treino, porque tal como nós aprendemos desde que somos pequenos, vamos para a escola, aprendemos com a família, aprendemos na escola, aprendemos na sociedade, estes sistemas computadorizados também aprendem. Mas aprendem como? É possível com que base de dados? Não é? Como é que eles são moldados para depois produzirem esses conteúdos? E esse é um dos grandes dramas que nós temos agora, é a transparência do treino destes modelos, porque em função disso nós vamos ter o resultado. De facto, a desinformação é um problema. A inexistência de deontologia pode ser outro? O grande problema é esse. Saiu a Carta de Paris, os jornalistas, foi produzida a Carta de Paris, que são 10 princípios exatamente que têm a ver com o jornalismo e com a inteligência artificial. E acho que todos já chegámos a uma conclusão, que é... há produtos, de facto, há produtos noticiosos que podem ser feitos pela máquina. Mas o princípio é sempre, tudo tem que passar pelo controle humano. Portanto, nada pode ser feito pela máquina e publicado pela máquina sem antes passar pelo crivo do humano, exatamente para perceber o que é que ali foi escrito e o que é que vai sair. E o perigo pode ser esse, da máquina se transformar num meio de comunicação. Sim, pode, ela própria. Pode, porque o que nós temos a ver até agora, e todos os riscos, são as das chamadas alucinações. É o nome que se dá à alucinação da máquina. O que é a alucinação da inteligência artificial? É quando ela preenche o vazio. Quando ela começa a escrever, e ela recebe uma ordem para escrever alguma coisa, e ela vai escrever, se não encontra os dados específicos que quer, ela vai inventá-los, vai procurar outros e vai começar a introduzir dados que ou não existem. Portanto, existem escritores que são citados que nunca existiram, existem livros que não existem, inventa dados. E, portanto, essas chamadas alucinações são um grande risco. E mesmo nos modelos em que se diz nós vamos treinar num modelo fechado, só nosso, e, portanto, isto fica controlado. Mesmo assim não fica. A tendência da máquina alucinar, como se costuma dizer, ou então ifabular, também é um termo que está muito agora em voga, é grande. Ou seja, a máquina pode até começar a escrever algo que é real, mas depois inventa tudo o resto.
E esse é que é o receio do que é que pode acontecer se deixarmos as máquinas sozinhas. Porque basicamente isto é apenas uma questão probabilística. A máquina só tenta saber qual é a probabilidade que vem a seguir e, portanto, preenche os espaços vazios. Ela não sabe o que é que está a fazer. Ao contrário do jornalista que percebe qual é o contexto da notícia. A máquina segue os algoritmos e os algoritmos podem ser cegos. Exatamente, não é? Completamente. Falamos da deontologia, de facto, da interferência do jornalista, mas está em causa também o próprio lugar, a função do jornalista e do jornalismo. Também. E esse pode ser um perigo muito real, que já o experimentamos, não é? Sim. Obviamente que sempre que vem uma nova tecnologia que tem potencial para substituir o humano, isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo, em diversas funções. Já vimos isso no passado, às vezes até exageramos no risco, mas há profissões que desaparecem, ou então podem ser menos. E obviamente que agora o que se discute é isso, mas os jornalistas também correm o risco de ser substituídos. A verdade é que já o foram, em algumas empresas nos Estados Unidos e na Alemanha, em que acabaram por ser. E esse é outro dos riscos que nós estamos a discutir agora em Portugal, que é a propriedade dos média. Quem é que manda nos média? Quem é que compra os órgãos de comunicação social? Com que objetivo? E que facilmente poderá olhar para as máquinas e dizer mas se a máquina me escreve tantas notícias por dia, para que é que eu quero tanto jornalista? Isso é não perceber o que é o jornalismo, é achar que o jornalismo é apenas uma mercadoria, é produzir notícias. E não é isso de que estamos a falar. O jornalismo é um bem social que permite esse discurso público e que permite, obviamente, mediar aqui as coisas. Ora, deixa-me dizer uma coisa muito interessante. Eu fiz um inquérito, eu e o meu colega Alberto Sá da Universidade do Minho, fizemos um inquérito aos jornalistas para tentar perceber exatamente como é que eles estão e qual é a confiança que eles têm até. E devo dizer-te que 57% acham que o diretor nunca os substituiria por máquinas, 56%. 57% acham que as administrações também nunca os substituiriam por máquinas. O que quer dizer que a maioria está convicto por enquanto, que não seriam substituídos. Mas, infelizmente, os dados recentes que nós vemos até da crise que se vive em Portugal, e, por exemplo, da Global Média, mostra como os lugares não estão assim tão garantidos como isso, não é? E um olhar muito redutor pode pôr em causa também os lugares dos jornalistas. Não é? E os algoritmos comerciais, que também os existem, Sim, são implacáveis. E aí já entrávamos na ética, porque, por exemplo, um algoritmo que desvia o tráfego é uma questão ética. Nós muitas vezes não pensamos nisso, mas se nós temos um algoritmo que está a funcionar e no tráfego da internet te desvia o tráfego para um lugar e não para o outro, está a tomar uma decisão. Está a tomar uma decisão que, do ponto de vista da relação humana, é uma questão ética. Não é? Daniel Catalão, deixa-me trazer para aqui o tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é publicado precisamente neste dia, e a formulação do tema é inteligência artificial e sabedoria do coração. É paradoxal esta formulação? Não, eu acho que ele toca no ponto. O coração é aqui a metáfora do humano, não é? Da humanidade. Eu acho que nós estávamos a falar do jornalismo e acho que tem que ser muito isso, que a inteligência artificial realmente vai ser um grande avanço. Nós estamos, como eu disse no início, estamos a viver um momento e, portanto, ainda não temos um desprendimento para podermos analisar tudo. Mas nós não podemos perder a humanização. Nós temos que saber utilizar a inteligência artificial a nosso proveito e não contra nós. Mas também tenho algum receio. Como eu costumo dizer, eu não receio a tecnologia. Eu receio é o homem. Porque o homem é que é o problema. Porque o homem é que pega na faca de cozinha e mata em vez de cortar os legumes. E, portanto, é esse o risco que existe com a inteligência artificial. Pode ser usada exatamente ao contrário. Porque também, como eu costumo dizer sempre, a inteligência artificial não é apenas mais uma ferramenta. Nós temos que nos convencer disso quando discutimos a inteligência artificial. Um martelo não decide pregar um prego. Mas a inteligência artificial sugere, analisa e faz mesmo coisas. E, portanto, é muito diferente daquilo que estávamos habituados até agora. Poderíamos dizer que, mesmo diante, da digitalização completa, de uma evolução tecnológica que estamos a enfrentar, essa evolução reivindica, sobretudo, a presença do humano. Sempre. Eu acho que o humano aqui é a chave. E a grande luta que existe atualmente, e acho que é o nosso grande receio, é que, pela primeira vez, de facto, o ser humano criou uma tecnologia que lhe provoca receio que possa ser substituído. Porque agora nós estamos efetivamente a falar de algo que
se não vier a ser senciente, não vier a ter consciência de si próprio, pode pelo menos ter consciência de que o humano se calhar lhe pode fazer mal e pode tomar conta do assunto pelas mãos próprias, não é? E só para terminar, porque nós achamos enfim, é tudo muito controlável, mas convém alertar, a parte posiva é excelente, mas convém alertar sempre para a parte negativa para podermos estar atentos. E, ao contrário de tudo o resto, nós podemos ter 100 pessoas a estudar medicina numa sala de aula. O professor é fantástico, eles aprendem, mas se calhar só 2 é que vão ser excelentes, é que vão ser verdadeiros crânios na medicina. Se nós tivermos 100 computadores para serem treinados com a inteligência artificial, logo que treinemos um computador, todos os outros instantaneamente têm a mesma capacidade. E, portanto, o crescimento é exponencial. E nós não sabemos como é que as máquinas vão crescer, como é que elas vão falar entre elas. Até podem começar a conversar e ganhar uma linguagem própria e nós não sabermos e descobrirmos tarde demais. Não quero lançar aqui um apocalipse, mas convém estar atento a isso. Alertas que é necessário ter, sem dúvida. Daniel Catalão, muito obrigado por esta análise. É um mundo que de facto já é o nosso, não só do cotidiano, mas sobretudo dos jornais. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia.